Quando nós estudamos equações diferenciais, durante boa parte do curso nós procuramos achar uma função que satisfaça a equação. Ou seja, nesse primeiro exemplo, nós queremos uma função que a derivada segunda dessa função, menos 3 vezes a derivada da função, mais 2 vezes a função, depois de você fazer todos esses cálculos, você tem como resultado zero. E todo o trabalho nosso, então, boa parte dele, é procurar soluções para os mais diversos tipos de equações diferenciais. E uma vez que você encontra a solução, isso vai ser trabalhado em boa parte do curso, como você verifica que aquela função, de fato, é uma solução. Então, eu vou te mostrar como você verifica uma solução uma vez que você tenha essa solução. Então, para essa equação, é conhecido, e nós vamos calcular isso mais adiante no curso, que a função e elevado a x, a exponencial de x, ela é uma solução. E como é que nós verificamos isso? Então, nós vamos precisar da função, está aqui, nós vamos precisar da derivada e nós vamos precisar da derivada segunda. A derivada da função exponencial, você sabe que é ela mesma. Então, y' é o próprio e elevado a x. E se você calcular a derivada novamente, você tem, de novo, e elevado a x, já que a derivada da exponencial é ela mesma. Então, agora, tudo que você tem a fazer é substituir essas derivadas na equação diferencial. Y, duas linhas, então vai ficar e elevado a x, menos 3 vezes y', que é e elevado a x, mais 2 vezes a função, está aqui também. E agora, basicamente, o que você vai fazer são cálculos para descobrir quanto é que vale isso. Então, você tem e elevado a x mais 2 vezes, então fica 3. Esses dois aqui são 3e elevado a x. Menos 3e elevado a x, você vai ter como resultado zero. Ou você pode pensar em outra forma de fazer isso. Você escreve e elevado a x, aqui você tem 1, menos aqui você tem 3, mais 2. Então, você basicamente coloca em evidência, ou fatora o e elevado a x. Então, fica 1 menos 3 mais 2. Isso aqui é zero. Então, o resultado disso aqui dá zero. Então, como é que você verifica se uma função é solução de uma equação diferencial? Você pega a função, calcula as derivadas necessárias, substitui tudo na expressão do lado esquerdo, faz os cálculos e verifica se no final o resultado deu igual ao que está do lado direito. É assim que você verifica se uma função é solução de uma equação diferencial. Algumas equações diferenciais, você vai ver que tem mais de uma solução. Por exemplo, esta mesma equação, ela também tem outra solução. A função e elevado a 2x. Então, isso é uma outra solução, como nós vamos verificar, já que essa aula é ensinar você a verificar a solução de uma equação diferencial. A primeira derivada dessa função, você tem que ficar atento a uma coisa importante quando você estiver trabalhando com equações diferenciais. Você vai encontrar muita derivada, porque toda equação diferencial é uma equação que envolve derivadas, e você vai encontrar bastante integrais. Então, são duas coisas que você precisa conhecer bastante. Claro que durante o curso, algumas informações eu vou passando para você. Mas tem uma informação muito importante na hora de calcular derivadas, é que você precisa ficar atento à função composta com outra função. Aqui você não tem uma exponencial simples. A exponencial simples é a função e elevado a x. Você tem aqui elevado a 2x. Quando isto acontece, existe o conceito chamado regra da cadeia, que diz o seguinte: bom, você tem uma exponencial. A derivada da exponencial é exatamente ela mesma. Então, vai ficar aqui e elevado a 2x. A derivada da exponencial é ela mesma. Porém, essa exponencial é de 2x. Então, existe uma técnica, uma fórmula do estudo de derivadas que é chamada de
é um conceito, na verdade, que é derivada, que é de regra da cadeia. E na regra da cadeia, ele te diz que deriva a primeira função e derive a segunda. Então, você tem a derivada da exponencial é ela mesma, tudo bem, e a derivada da função 2x é 2. Então, você precisa multiplicar pela derivada da função. Perfeito? Agora, a mesma coisa para a segunda derivada. 2, constante você repete, está aqui. A derivada da exponencial, você sabe que é ela mesma, e elevado a 2x, vezes, e agora a derivada da função que está aqui no expoente, 2x, a derivada 2. Então, você tem como segunda derivada dessa função, 2 vezes 2, 4, é elevado a 2x. Então, agora você tem função, derivada primeira e derivada segunda, como você tem aqui na equação diferencial. Agora é só substituir. Segunda derivada, 4 é elevado a 2x, menos 3, primeira derivada, 2 é elevado a 2x, mais duas vezes é elevado a 2x. Isso aqui vai dar igual a quanto? 4 menos 6, 2 vezes 3, 6, mais 2. E aí você sabe que 4 menos 6 mais 2 dá igual a zero. Então, de fato, você tem uma segunda solução para a mesma equação. Então, isso são equações para equações diferenciais ordinárias. E como funciona para a equação diferencial parcial? Aqui você tem que se preocupar com as derivadas parciais. Nós temos aqui a equação diferencial parcial, x vezes derivada de u com relação a x, mais y vezes derivada de u com relação a y, mais 2u. E, é claro, nós vamos aprender como encontrar essas soluções. No momento, nós estamos pegando as soluções e verificando se são, de fato, soluções. Uma função que tem essa propriedade é a função x² mais y². Então, nós precisamos verificar se essa função é a solução dessa equação diferencial. Primeira coisa que você vai fazer, derivar com relação a x. Então, aqui dá 2x. E quando você está derivando com relação a x, o y é constante. E derivada de constante é igual a zero. Agora, com relação a y. Se você está derivando com relação a y, o x é constante. Então, x² vai ser constante. Derivada de constante vale zero. Então, você vai derivar só o y², que dá como resultado 2y. Então, agora você tem o x, derivada de u com relação a x, e o y, que é derivada de u com relação a y, e você pode substituir na equação diferencial. X vezes u elevado a x, que é 2x, mais y vezes o y, que é 2y. Isso aqui vai ser igual a quanto? Então, você não precisa substituir a função aqui para ficar com mais cálculos para você fazer. Tá? Basicamente, você vai fazendo todos os cálculos só com o lado esquerdo, até que você encontre o valor que tem do lado direito. Então, aqui você tem 2x² mais 2y vezes y². Isso aqui é igual a 2 colocado em evidência, fatorando 2, fica x² mais y². E é claro que isso aqui é igual a 2 vezes, só que x² mais y² é exatamente a função u. E aí você tem que, realmente, se você substituir essas derivadas na equação diferencial, o resultado deu sim igual a 2u, que era o que a gente queria. Então, basicamente, é assim que você verifica se uma função é solução de equação diferencial. Vamos para mais um exemplo.